Fala pessoal, acompanha o canal Aprende Sobre Carros, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Adriano e nesse vídeo nós vamos fazer a avaliação do Fiat Fastback. Mas é um Fiat Fastback versão Audace com quase 50 mil quilômetros. Como que o carro está nessa quilometragem? Eu acho legal fazer uma avaliação com um carro com um pouco mais de quilometragem, porque aí nós conseguimos ter uma noção, né, de como o carro vai ser ali para frente, porque novo tudo é legal, né? Mas aí depois, mais lá na frente, nós vamos ter noção do que o carro aguenta mesmo, né? Suspensão, motor, câmbio, acabamento interno, os barulhos que faz, que não faz, né? Como é que o carro chega nessa quilometragem. Vamos falar de valores. No configurador da Fiat, lá você configurando, hoje você vai encontrar o Fastback Audace na cor branca por 150.980, tá? Com 10 mil reais a mais, você sai com o Impetus, que tem roda 18, painel com cluster digital, ultra central multimídia, então uma versão mais bacana, mais tecnologia embarcada. No entanto, se você procurar nos sites de anúncios, você acha concessionária anunciando Fastback Audace 0 km na cor preta 2025 já por 119.990, enquanto o Impetus, o mais barato que eu achei, foi por 158.450. Então aí a gente já tá falando já de uma diferença de quase 40 mil reais de uma versão para outra. E nessa questão dos preços tem mais um porém. A tabela FIPE desse aqui que nós estamos andando, que é um modelo 23-24, tá 120 mil. Então, como que você vai vender um carro desse aqui por 120 mil? Se um 0,25 tá por 119.990. Aí a gente entra naquela crise dos seminovos, que você não consegue vender um carro desse aqui, ou não consegue vender pelo preço da tabela, com 2, 3 anos de uso, tá? Você não consegue, porque vale muito mais a pena a pessoa ir lá e comprar um zero, tá? O juro é menor, a experiência da compra do carro zero. E a Fiat faz muito isso, né? Não só a Stellantis faz isso, na linha Jeep e na linha Fiat. Então hoje, por exemplo, quem tem Toro, quer vender uma Toro seminova, sofre. Quem quer vender uma Compass seminova, sofre. Uma Renegade seminova, sofre. Porque a política de venda do zero é bem agressiva. Eles têm descontos muito bons. Então o mercado de seminovo desse carro aqui provavelmente é bem ruinzinha. Você vai conseguir vender ele bem ali depois 3, 4, 5 anos pra frente, aí sim o preço já caiu bastante, aí você vai conseguir vender ele legal, se ele tiver com uma quilometragem mais baixa. Concorrentes do Fastback é qualquer SUV na faixa de 120 mil a 170, já considerando aí nessa faixa de preço a versão Abarth, que é a mais cara. Então qualquer SUV nessa classe aí, nessa faixa de preço, vai ser concorrente do Fastback. Mas tem um porém. Dentro dos SUVs, nós temos os SUVs que são mais altos e os que são mais baixos. O Fastback é um SUV mais baixo. Então se você coloca ele do lado de um carro qualquer, você vai ver, exceto o carro dos anos 90, né? Você vai ter um carro da mesma altura dos outros. Um vão com relação ao solo maior, são 19,2 centímetros aqui no caso do Fastback. Então o espaço com relação ao solo é maior, mas a altura dele, não. Agora há pouco eu estava andando aqui com um Mobi na minha frente, você vê que eu estou na mesma altura do motorista do Mobi. Então se você espera um SUV mais alto, aí o Fastback não é a escolha para você. Mas em termos de concorrente direto seria o Nivus, que ele apresenta o mesmo desenho, né, que seria um SUV coupé, e mais ou menos a mesma faixa de preço, com mais ou menos os mesmos tecnologia embarcada, os mesmos opcionais, enfim, tá? Só que o Fastback oferece mais do que o Nivus, né, e cobrando um pouco menos.
Então mesmo com chuva, e já faz um tempinho que tá chovendo, já desisti de esperar essa chuva parar, vamos falar aqui do design do Fastback. Então você tem aqui à frente os faróis, você tem o do Pulse, né, capô, e a parte de cima do para-choque igual, a diferença vem para a parte de baixo dos para-choques, que ele tem essas entradas de ar aqui na lateral, que inclusive não são falsas, tá? Só que ela não tem funcionalidade nenhuma. O ar entra ali e sai aqui, ó, nessa frestinha aqui na caixa de roda, tá vendo? Então, mas ele circula por ali. Poderia ser adicionado para o freio, né, direcionado ali para o freio, mas não é. Vindo aqui para o desenho lateral do Fastback, é a principal característica desse carro, né, que é as linhas de um coupé. Então você tem a coluna C bem inclinada, né, e ele parece que vai ser um sedã, mas não é. Então ficou muito legal, é o que mais chama a atenção nesse carro. Isso e os grandes apliques de plástico no lateral que tentam inspirar aí um ar aventureiro. Aqui a gente tem rodas 17 polegadas calçadas com pneus 205/50. Tá? Então essa medida de pneu é uma das mais baratas que tem hoje em dia. Então esse carro também compensa nessa questão de reparação. A ausência de freios a disco na traseira, então é freios a tambor. Também isso aí dá uma depreciadinha. Não que falte freio para ele, porque ele freia muito bem, mas esteticamente falta alguma coisinha aqui na traseira. A suspensão dele também não tem nada demais. Então é McPherson na frente e eixo rígido na traseira. Então aqui a traseira do Fastback, a parte mais polêmica desse carro. A associação com a X4 é quase inevitável, né? Todo mundo faz. Mas não podemos ser injustos com a Fiat aqui, porque a Fiat usa essas lanternas nesse formato, a Fiat Alfa Romeo, há muito tempo, né? Principalmente a Alfa Romeo. Então, se houve cópia aqui, eu não sei, mas que a Fiat usa há muito tempo lanternas assim, usa. Então aqui na traseira a gente tem câmeras de ré, de alta definição, de acordo com a Fiat, realmente muito boa a hora que você coloca a ré ali na central multimídia. Sensores de estacionamento traseiro também estão presentes aqui. A terceira luz de freio também está aqui em cima e a abertura eletrônica do porta-malas também pode ser feita por aqui. Assim como a Jeep, a Fiat também adotou de fazer as brincadeirinhas, né? Aqui tem os desenhinhos, nos vidros você tem a Fastback, aqui no vidro traseiro, ó. Aqui, ó. Então aqui você tem a Fastback aqui também. Então a Fiat também adotou, para a Fiat no caso, né? Stellantis adotou para a Fiat essas brincadeirinhas que antes eram da Jeep. Então, porta-malas. Esse é o trunfo, talvez o maior trunfo desse carro. É absurdo o tamanho desse porta-malas. E olha que o meu carro do dia a dia é uma Pajero Dakar, que é grande. Mas eu me impressionei com o tamanho desse porta-malas. Então são 600 litros líquidos, né? O tamanho desse porta-malas é muito grande, cabe muita coisa. Vamos ver aqui o step. Ele é de ferro, né? Aro 16 com velocidade limitada. Ele é mais estreitinho, ele usa aquele step mais estreito. E você vê aqui, ó, a parte de trás pintada, né? Então tem um acabamento de carroceria até que legal. Tem ganchos, né? Tá aqui, ó, para você colocar uma redinha ou cordas aqui no porta-malas. E esse sistema do tampão traseiro aqui, que ele é em 3 partes, né? Que você fica legal de você tirar ele e você guardar. Então você puxa aquele da travinha e você coloca ele cabe até aqui, ó, atrás desse banco. Então você fica daí com todo esse espaço, fora o fato que você pode rebater, né? Ele fica numa angulação, ele não fica totalmente reto, mas você pode rebater também os bancos aqui e ter mais um espaço ainda. Mas realmente a parte de porta-malas e carga dele é bem versátil. Falando de motorização do Fastback. Bom, aqui a gente tem então o motor 1.0 de 3 cilindros, 12 válvulas, que gera 125 cavalos na gasolina e 130 cavalos no etanol. Tá? E o torque dele é de 20,4 kgfm. Então é o motor mais potente do 1.0 turbo, tá? É esse motor aqui da Stellantis, que ela também utiliza em outros carros do conglomerado aí de marcas. Falando aqui do cofre do Fastback, a gente tem um acabamento pintado no interior, que é legal, né? Porque muitas marcas aí aboliram a pintura dentro do cofre. Então aqui a gente tem pintura. A gente não tem o supressor de ruído aqui no capô, né? Aquela manta anti-ruído aqui no capô, não tem, faltou. Fiat podia colocar, né? Versão aí no 2026, já que o 2025 já está no mercado, podia colocar. Nível 47 mil quilômetros, né? Nível do sistema de arrefecimento meio baixo, tá? Já seria uma coisa a se ver na revisão de 50 mil, tá? Nível do óleo eu conferi, tá ok. Então aquela coisa assim que o pessoal diz aí que baixa muito óleo ou baixa repentina de óleo, porque não existe baixa repentina, o carro não descarrega o óleo de repente em algum lugar. Ele vem baixando com o uso e daí você percebe só, às vezes tarde demais, né, que o óleo tá baixo. Mas aqui nesse caso o nível do óleo tava ok, tá? E esse motor 3 cilindros então está acoplado a um câmbio CVT com 7 marchas simuladas.
vamos falar aqui do interior do Fiat Fastback. Bom, a gente não pode... É inegável que o painel dele é muito bonito, né? Central multimídia flutuante, grande, né? Por mais que nesse caso aqui, dessa versão, ele seja uma central multimídia um pouco menor, né? Em termos do tamanho da tela, mas o quadro é o mesmo das outras versões, né? Já é uma predisposição das outras versões. O quadro de instrumentos também dele é analógico, demérito nenhum, eu gosto, acho legal, é o mesmo do Cronos. Tem muitas informações aqui no computador de bordo dele, então não fica devendo em nada, só não é o cluster digital que está na moda agora, né? Que inclusive é mais barato de fabricar do que esse aqui. Mas vamos falar um pouquinho dos materiais. Bom, plástico, né? Plástico duro nas portas, sem tecido nas laterais. O único tecido que a gente encontra é aqui no apoio do braço, que nesse caso é só para dar um confortinho e para sujar bastante, né? Porque o pessoal apoia o cotovelo aqui, acaba sujando. O encontro das peças não é tão bom, né? Então o alinhamento das peças não é tão bom, que a gente vê aqui também no bonitão do porta-luvas. Mas isso aqui é um problema de muitos e muitos carros, né? Não só da Fiat, mas da Renault, enfim, de outras marcas também. Isso é um problema crônico que eu já vi, inclusive, em carro importado. Então não é um problemão, né? Não é... E que o porta-luvas dele ainda fica para baixo, é desalinhado, mas fica para baixo. E aqueles carros que tem porta-objetos em cima do painel, que nem a Captur no caso, e fica empenada a tampa do porta-objetos em cima do painel. Então, ainda aqui dos males, o menor, né? Aqui os controles dos vidros, então, né? E do retrovisor. Você tem a função tilt down do retrovisor aqui do passageiro. Vou colocar o banco mais para frente, só para colocar ré. Olha lá, ele muda para você enxergar melhor o meio fio. Então, isso ajuda nas manobras, é bem útil. Volantão multifuncional, né? A gente tem atendimento telefônico para mexer no computador de bordo, piloto automático, e a gente tem as funções aqui do Sport, né, que ele muda lá no painel, inclusive, e a gente tem aqui o limitador de velocidade. Então você liga e desliga o limitador de velocidade. As aletas aqui para troca de marcha, o pedal shift, e atrás do volante você tem volume da central, né, que qualidade sonora desse carro aqui é muito boa, tá? Você tem um som bem encorpado, e não, por ser um som sem assinatura nenhuma, por ser um SUV, entre aspas, popular, né, você tem um som muito bom. Se eu não me engano, eles são todos alto-falantes 6x9 nas portas, e você tem os tweeters aqui na coluna. Então fica um som bem encorpado, bem legal. Infelizmente a gente não pode ficar curtindo uma música aqui, porque o YouTube bloqueia, né, o vídeo, se a gente usar a música aqui com direitos autorais. Mas a qualidade de som aqui é muito boa. Quando você liga, já te impressiona na hora. Mas isso está sendo em todos os carros da Fiat, né? O Cronos é assim, o Pulse é assim, o Argo é assim. Todos os carros da Fiat impressiona essa questão da qualidade do áudio. Painel. Essa unidade aqui, então, ele tem o painel analógico com um display aqui no meio dos mostradores analógicos. Eu particularmente não vejo demérito nenhum, até gosto, né? É o mesmo que usa o Cronos, com a diferença das informações que você tem aqui no meio. É legal a gente informar também que essas informações que aparecem aqui são informações que estão na central da injeção, né, que você tem ali, e que se você teria acesso a essas informações colocando o scanner aqui no carro. Então, ao invés de serem exclusivas de você acessar com o scanner, você tem controle de algumas informações aqui no painel do computador de bordo. Central multimídia, essa versão aqui vem com 8,5 polegadas, se eu não me engano. Eu acho que é isso. E a outra vem com 10 ou 10,1 polegadas, se eu não me engano, tá? Mas é bem completa, mesmo assim, essa aqui da versão Audaz é bem completinha, tem muito recurso aqui. Então, ó, você tem aqui principal, que é as informações gerais, aqui mídia, então ele vai ficar reproduzindo o que você está escutando. Daí você tem aqui funções de rádio, explorar, enfim, tem várias funçõezinhas, casos normais, na verdade, né, de central multimídia. Você tem a parte do ar-condicionado. Nesse caso aqui você pode mexer por aqui ou aqui, tá? Então você tem ainda os botões físicos para mexer no ar-condicionado, e isso eu julgo muito bom. Não gosto dos carros que você tem acesso ao ar-condicionado somente na central multimídia. Acho chato você ter que ficar procurando as funções aqui quando você quer, de repente, regular a temperatura. Nesse caso, você tem aqui, ó, por exemplo, temperatura. Tem aqui, você pode apertar aqui e subir ou descer a temperatura, ou você aperta esse botão e ele ficou, ó, vermelho e azul, né? Aí aqui você também regula a temperatura. Isso eu achei legal. Se você apertar de novo, isso aqui foi uma sacada bem legal da Fiat. Aí você tem a intensidade, né? Até eu, que sou meio atrasadão com tecnologia, descobri que isso fazia. Eu tava xingando a Fiat já, dizendo que, pô, né, não tem todos os controles aqui. Mas não, o principal tá aqui, né? Então você tem, ó, ligar e desligar as ventilações, ar-condicionado, o automático do ar-condicionado. Então todos os controles do ar-condicionado estão aqui. Então tá ótimo, tá ótimo. Parabéns a Fiat aí pela solução.
Daí você tem acesso às informações do telefone e você tem o Apple CarPlay ou Android Auto nesse carro aqui também, basta conectar. A gente tem daí informações e regulagens do veículo. Então aquelas configurações que tinha aqui, você também pode fazer aqui, tá? Aí tem diversas configurações, a trava das portas, sobre o áudio, opções ao desligar o carro. Vamos até tirar esse aqui que eu pus. Ele fica 60 minutos, 1 hora a central ligada depois que você desliga o carro. Não é legal? Você pode também restaurar sempre por padrão de fábrica, se você fizer alguma besteira. Você tem bastante regulagem de áudio, tá? Vamos lá, aqui opções ao desligar o carro, portas, travas das portas, freios, né, que dele tem o freio de estacionamento automático, você pode colocar ou não, e ele tem aqui nas funções, ó, esse izinho, ele dá as informações sobre o que é cada função. Então fica fácil de você, às vezes você está na dúvida o que é cada função, fica fácil você descobrir o que é cada função. O touch dela é bom, tá? O meu dedo que é ruim mesmo, mas até pro celular ele é ruim, mas o touch dela é bem bonzinho, também não é ruim não, tá? Outra coisa legal aqui é a questão de carregamento por indução, só que não é só o carregamento por indução, ele tem o ar-condicionado saindo aqui para resfriar o celular. Então, quando você tá com o Apple CarPlay ativado e carregamento por indução, o celular esquenta muito. Então, você pega e coloca o celular aqui com o ar-condicionado, ele fica sempre fresquinho, você não tem aquele problema de travamento, interrupção do carregamento, enfim, fica sempre fresquinho. 2 entradas USB, então a tradicional e a tipo C. O câmbiozinho, né, que você tem as funções normais e a função manual, que você coloca aqui, ele sempre vai ficar no manual. Agora, se você apertar aqui no pedal, ele vai para o manual, mas dali um tempo ele volta para o automático. Agora, se você colocar a alavanca pro manual, vamos colocar aqui, ó, se eu fizer isso aqui e isso aqui, pronto. Aí você pode mudar as marchas aqui, ou aqui nas borboletas, e ele não vai interferir mais. Agora, se eu fizer isso aqui e daí alterar aqui nas borboletas quando você está andando, aí sim, aí você dá a ordem, ele aceita, mas daqui a pouco ele entra no automático de novo. Olha lá a diferença que fica no painel no Sport, né? Ó. Drive, Sport. Daí aparece uma bandeirinha com essa. Né? Aí a bandeirinha da Fiat em tudo, né? Sempre está colocando Fiat Flag, que eles dizem. E você tem o Auto Hold, que você pode ligar ou desligar, né? Também interessante, recurso bacana. Freio de mão eletrônico. Aqui nesse console do Fastback, como ele é diferente do console do Pulse, você tem algumas coisas legais aqui. Então você tem esses 2 porta-copos que você tira e você tem um fundo falso aqui, né, que cabe mais coisa aí dentro, que você pode esconder, sem dizer que é útil isso aqui para quando você quer lavar, né? Você colocou alguma coisa que derramou, que melejou aí, você pode lavar. Aqui porta objetos, aqui no meio, é grande, tá? Cabe bastante coisa, ó. Tá bem grandinho, bem satisfatório também, bem legal. E o apoio do braço dele ele é realmente útil, tá? Ele tá numa posição certa. Só que ele não corre para frente, você não tem ajuste. Ele é fixo aqui. Olha a vista aqui do banco de trás, né, do painel. É um painel bonito. Eu achei um painel bonito, bem resolvido. Ficou legal com esse quadro de instrumentos ali abaixo da central, virado para o motorista e tal. Ficou bem legal, eu gostei. Bom, a porta traseira, mesma coisa, tá, da dianteira. Então tecidinho só aqui, tem uma texturinha diferente aqui, uma ali e tal. Né? Aqui a gente consegue ver um pouco da lata do carro. O teto dessa versão aqui é o teto claro, não é o teto preto. Você tem luzes, a gente tem luz aqui atrás e você tem luz lá na frente, luz de leitura também. Tá? O PQP aqui para todo mundo, né? Tá, menos para o motorista, obviamente. E aqui atrás, bom, saída do ar-condicionado aqui para trás, que eu acho muito legal. E não são todos os carros da categoria, na verdade tem carros de categoria acima que não tem. Então, ponto positivíssimo aqui para o Fastback, que tem ar-condicionado para os passageiros traseiros. Tá? E você também tem USB aqui para os passageiros traseiros. Então quem vai aqui pode carregar o celular e também vai ter o ar-condicionado. O espaço aqui de trás eu achei ok, tá? Eu achei não é super espaçoso, não é super confortável daí aqui, mas acomoda você tranquilo. Eu imagino que fazer uma viagem aqui não seja algo tão incômodo, tá? Tanto questão de vista quanto de conforto aqui no banco. Tá? Realmente, por causa do teto baixo do design do carro, né? Olha que legal essa inclinação. Quando você está ali no motorista, realmente você tem essa sensação de carro esportivo. Por causa dessa inclinação do teto, realmente quem é muito alto vai se prejudicar aqui. Então eu que sou desprovido de altura,
Olha só, ficou só isso aqui para eu bater a cabeça no teto. Então realmente alguém mais alto vai se dar mal aqui no banco de trás. Mas pessoas de uma estatura um pouco mais baixa e crianças, tranquilo. Principalmente em relação às pernas aqui, eu achei bem tranquilo, espaço bem aceitável. Vou mostrar aqui para vocês, está bem folgado para minha regulagem ali. Mas mesmo que venha alguém com 2 metros dirigir, o máximo que vai acontecer é eu ficar com as pernas um pouco mais recuadas, mas mesmo assim vai ter espaço. Então aqui, ó, o espaço que ficou, né, do banco pro meu acerto, que não tá lá na frente, ó, tá vendo? Os 2 bancos aqui, inclusive, estão iguais. Pro meu acerto ficou ok, né? Então eu acho que quem vai aqui não vai super confortável, mas também ele não fica devendo em conforto, né? Fica uma coisa, a definição é ok, espaço traseiro, ok. Aí, claro, ele conta com o Isofix, né? Conta com o banco bipartido e os 3 cintos de 3 pontas na traseira. Uma coisa legal desse carro é a chave, né, presencial. Então a gente tem o botãozinho Start Stop aqui, onde seria o comutador da chave, né? E na chave dele você tem a opção de ligar o carro de fora do carro para que funcione o ar-condicionado e você entre já no carro com ele fresquinho, né? Então, chave presencial. Obviamente daí tem o botãozinho na maçaneta ali para você abrir pelo botão e Start Stop aqui. Então, bacana isso aí também, bem cômodo. Isso aqui é vida, né? Chave presencial é vida. Depois você põe ela no bolso, você faz tudo, não precisa nunca mais pegar a chave do carro. Então, a bordo do Fastback, vamos falar um pouquinho sobre como que é rodar com ele. Primeira coisa que eu gosto de realçar nos meus vídeos é a questão de ergonomia, tá? Então, esse carro é muito bem acertado ergonomicamente falando. Então, você fica numa posição bem central de dirigir, tá? Você tem regulagem da altura do banco, você tem regulagem da altura do volante, mas não tem profundidade. Isso realmente faltou. Mas a posição de dirigir é bem gostosa, não é um carro que você fica torto dentro. Se você quer dirigir de um modo mais atento ou esportivo, você tem uma pegada legal, tá? Você tem a posição correta dos braços aqui com ângulo. E você, se quiser uma posição mais relaxada para dirigir, também você consegue. Você tem apoio lateral aqui do console, tudo. Então você vai fazer viagens, etc. É legal. A posição das pernas aqui fica uma posição boa, não incomoda. O banco não fica levantando muito a tua perna e, no entanto, ele também não é reto demais. Então ele tá super legal na questão ergonomia. Isolamento acústico é outra coisa que eu gosto de realçar nos carros. No caso do Fastback aqui, ruídos externos penetram muito pouco para dentro do habitáculo. Tá? Então, assim, o motoqueiro, o caminhão, o carro que passa por você escuta muito pouco, o que é bem bom, né? É o que a gente espera quando você paga aí mais de 100 mil reais num carro. No entanto, barulho de rolagem dos pneus ali, entra bastantinho até. Não chega a ser super incômodo, mas se você tenta viajar com ele com volume mais baixo do rádio, alguma coisa assim, aí incomoda um pouco. A economia nessa questão de ruídos, né? Então o isolamento acústico poderia ser melhor com relação ao motor e rolagem dos pneus, mas economiza nessa parte para colocar todos os frufrus que o pessoal gosta dentro do carro. Mas no caso do Fastback, ele não é só frufru, né? Ele não é só uma central multimídia, grandão com conectividade sem fio, etc. Não é só isso. Ele tem realmente muita tecnologia de segurança, né, que realmente te ajuda, e ajuda principalmente as pessoas distraídas ou menos experientes, a conduzir de uma forma muito mais segura e muito mais tranquila. Em termos de suspensão, o Fastback ele mostra que ele é muito mais acertado para asfalto do que fora de estrada, tá? Ele é um SUV de asfalto, é o famoso SUV de shopping, é ele, tá? Design esportivão, tal, e realmente ele tem uma tocada de suspensão mais esportiva. Uma coisa que eu gostei é que a rigidez torcional dele em curva é legal. Ele não é um carro que trabalha tanto. Às vezes a gente comete o erro de pensar que porque é um carro nacional, é um carro um pouco mais popular, ele vai ser ruim, né? Que nem é o caso do Kwid, por exemplo, que tem uma rigidez torcional de uma paçoca. Não, tá? O Fastback, ele realmente é rígido e você entra nas curvas muito bem, você sente a carroceria trabalhando do jeito certo, né? Ela até meio travadinha, e a eletrônica já entra. Se você começa a abusar, a eletrônica já entra para te ajudar ali a não correr riscos. Então ele é um carro muito seguro de você tocar. E o pessoal reclama do delay do acelerador, né? O delay do acelerador é o seguinte: ele está ali com a função de economizar combustível
e com a função de ser mais confortável a condução do veículo, né? Então acelerações mais progressivas, mais leves. No caso do Fastback, você consegue eliminar esse delay, porque o botão Sport dele não interfere só no câmbio, tá? No mapa do câmbio, das trocas de marchas em maior rotação, etc. A hora que você aperta o Sport, se você manter o teu pé parado, tá? Paradinho, você aperta o Sport, você vê que a rotação aumenta e a velocidade começa a aumentar. Porque o que ele fez? Ele amplificou o sinal do acelerador eletrônico. Então aquele tanto que você está acelerando corresponde a uma abertura do corpo de borboleta lá, do acelerador eletrônico. Ele corresponde a uma abertura. Quando você aperta o botão Sport, ele amplifica esse sinal e o mesmo tanto que você está acelerando vai corresponder a uma abertura da TBI maior. Então quando você aperta o Sport, ele tirou o delay, ou diminui o delay do acelerador e mexe no mapa do câmbio. E daí você tem também o modo manual, que ajuda bastante. Por exemplo, quando você quer fazer uma ultrapassagem, você coloca aqui a alavanca no manual e escolhe a marcha que você quer, né? Se você não quer, se você quer uma coisa mais precisa, e faz a ultrapassagem. O motor responde super bem e você tem, por causa do câmbio CVT, você tem as passagens de marchas bem legal, porque é simulado, né? Então parece um dupla embreagem passando marcha, cara, e ele evolui velocidade muito rápido, tá? Nessa pegadinha aqui a gente já estava 140, então ele evolui muito rápido a velocidade, e você pode ir brincando aqui de passar marcha você mesmo, e ele tem essa passada bem legal. Então o acerto do câmbio para esse motor é muito bom. Ele dá certas cabeçadas quando você está no modo normal, você não está no esporte, e você tenta sair rápido em determinado momento, virar uma esquina meio rápido, alguma coisa assim, e ele dá umas cabeçadas às vezes. Eles se desentendem aqui, é o motor com o câmbio. Mas no modo geral, tá, eu gostei muito assim, do acerto, até principalmente para rodovia. Tá? Muito gostoso para você fazer ultrapassagem, tudo, realmente o carro é muito legal. Esse aqui com 48 mil quilômetros, ele tá com um barulhinho na suspensão dianteira, tá? Não sei o que é, não cheguei a verificar, mas ele tem um barulhinho quando passa em lombada. Pode ser às vezes só uma buchinha da barra estabilizadora, tal, alguma coisa ressecada. Ele não tá com folga, ou não parece ter folga, sabe? Então você larga ele anda retinho, tá? Freia reto também, tá? Inclusive questão de freio, tem lembrado? Ele tem um freio muito bom, apesar dele não ter freio disco na traseira, é muito eficiente, tá? Então o freio disco aqui na traseira faz falta principalmente esteticamente, né? Mas para quem olha de fora, mais em termos de eficiência, não faz falta não. Tecnologias que são bem legais que estão embarcadas aqui, que realmente te ajudam muito, né? Ou esse sensor da faixa, né? Então que ele te mantém dentro da faixa, e se você está saindo fora da faixa ele te avisa. É legal, né? Então principalmente para quem é muito distraído, pessoas um pouco menos experientes que às vezes acabam não acompanhando a faixa, né? Quem anda muito no trânsito vê isso muito, pessoal que invade a faixa e tal. Então isso é bem útil para esse tipo de coisa. Frenagem de emergência, né, autônoma, ele tem, então isso é bem legal. Outra coisa que eu acho legal, que daí muitos carros têm, é a questão do alerta. Quando você faz uma frenagem muito forte, ele vai piscar o alerta já para sinalizar para o veículo de trás que você está efetuando uma frenagem forte. Isso também é bem importante, porque quando você está numa rodovia, alguma coisa, você faz uma frenagem dessa, a preocupação é sempre quem está vindo atrás. Você está se cuidando, você já percebeu que você vai conseguir parar ou desviar do obstáculo, mas a preocupação é quem está vindo atrás. Então, nesse ponto, o carro já faz o aviso para você. Quando você sai com ele de manhã e você está abastecido no etanol, né, eu não andei com ele na gasolina, mas no etanol, você tem que ter um pouquinho de paciência com ele. Tá? O certo talvez seja você deixar ele esquentar um pouquinho. Por mais que no manual diga que não precisa, blá blá blá, aquela história toda, talvez seja legal você esperar ele esquentar um pouquinho, porque ele sai bem quadradinho. Você vê que o carro dá umas cabeçadas ali quando você está manobrando e tal. Ele sai bem quadradinho no etanol. Depois que ele esquenta, fica maravilhoso. Outra coisa que eu percebi, tá, nesse aqui com 50 mil quilômetros, é que depois já de bem usado, bem quente, andou o dia inteiro, fez bastante coisa,
A hora que você para ele ali no silêncio da tua garagem, tal, você escuta uns barulhos meio estranhos, tá? Ar ligado o dia inteiro, tal. Uns barulhos meio estranhos, uns tec enquanto ele tá funcionando, alguma coisa assim que é de se parar pra ver. Outra coisa que tem que se elogiar muito nesse carro, que impacta na qualidade de vida a bordo do carro, é o ar-condicionado, tá? Aqui você passa frio, realmente, dentro do carro. Aí a gente comparando a versão Audace com as outras versões. Bom, eu particularmente, tá, não me iludo muito com cluster digital, tá, com o painel digital aqui. Porque, primeiro, que ele é mais barato de fazer do que o analógico, tá? O analógico ainda misturado com o digital. Ele é mais legal, né? É o tal do frufru que o brasileiro gosta, mas ele é mais barato. E pense ainda que a Stellantis está usando aquele mesmo cluster em todos os carros dela, e não só da Fiat, né? Está usando na Jeep, está usando na Citroën, está usando, enfim, tá? É o mesmo cluster de todo mundo. Então, na verdade, para ela sai muito barato. Já o painel desse carro aqui, né, que tem um analógico e digital, ele é só usado no Cronos, Argo e Pulse e esse aqui, né? Então, ele é mais caro de fazer, na verdade. Ele só não é tão legal, mas tem todas as informações que você precisa. A central multimídia, muito boa, tá? A qualidade de som do carro é espetacular, gosto muito. E a central multimídia é muito boa, já é muito completa. Essa aqui, ela não é tão grande, apesar do quadro dela ser igual ao da outra, a tela dela não é tão grande, mas tem tudo que você precisa, tá? Conectividade, espelhamento, informações do carro, todas as alterações que você pode fazer, customização do carro, ela tem nessa aqui. Então eu particularmente não vejo o porquê pagar tão mais caro na versão ímpetus só por causa de roda 18 ou painel digital, tá? O que eu sinto falta, a única coisa que eu senti falta aqui, são duas coisas na verdade. O acionamento automático do limpador de para-brisa, tá? Isso faz falta um pouco. Nada impede você de girar o botãozinho, né? Tua mão não vai cair, mas já que tem tanta tecnologia embarcada, seria legal. E uma coisa que nenhum deles tem, e aí sim, a Fiat mancou nessa, é não ter o sensor de ponto cego. Os outros carros da Stellantis têm. Por que esse carro aqui, que já é um carro acima do Pulse, já é um carro bem legal, que seria o SUV top da Fiat em si, por que ele não tem, né? Deveria ter. Poderia não ter nessa versão aqui, mas outras versões teriam que ter. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado da avaliação. Se você tem alguma coisa para acrescentar, não esquece de deixar nos comentários. Não esquece também de deixar teu like se você gostou da avaliação. E não esquece também de dar uma olhadinha na nossa área de membros. Tem muito conteúdo exclusivo lá, legal sobre carros. Se você quer conhecer mais sobre carros, quer aprender mais sobre carros, se você quer uma consultoria para você escolher teu carro, o próximo carro que você vai comprar, se você quer mais opiniões de quem está no mercado, basta ser membro do canal que você vai ter direito a essa consultoria. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.